Hi, everyone. It's great to be together for our September. Olá a todos, é ótimo estarmos juntos para a nossa jornada de setembro na plataforma dos seminários da plataforma de ação Laudato Si, especialmente na celebração do tempo da criação. Meu nome é Sara Mandel e eu dou as boas-vindas em nome do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral do Vaticano e da equipe que trabalha para a plataforma. Estou em Indianápolis, reconhecendo sua localização no território tradicional ancestral dos povos Miami, Potawatomi, Shawnee e de muitas outras nações que foram forçadas a deixar essas terras. Estamos felizes por ter uma comunidade global reunida hoje. Convido você a se apresentar no chat com seu nome local e reconhecimento da sua terra, se desejar. A cada mês, essa série aborda um tópico relacionado às muitas maneiras pelas quais a ecologia integral nos inspira a agir e a nos relacionarmos com Deus, uns com Change of heart with the ways we engage publicly in promoting environmental Hoje justice. vamos ouvir mais sobre como unir essa mudança de atitude com formas como nos envolvemos publicamente na promoção da justiça ambiental nas nossas comunidades, em todos os níveis. Esse webinário está sendo traduzido em espanhol, italiano, português e francês. Se você precisar acompanhar em um desses idiomas, clique no botão Interpretação na parte inferior da tela. Em segundo lugar, esse webinário está sendo gravado e só os nossos palestrantes vão aparecer na tela. Você pode participar enviando quaisquer perguntas aos nossos palestrantes, clicando no botão QIA, perguntas e respostas, a qualquer momento durante o webinário. Qualquer pergunta colocada no chat vai se perder, então, por favor, use o botão para perguntas e respostas. Convidamos todos a ajudar a tornar essa comunidade verdadeiramente global e por isso pedimos que quaisquer comentários no chat demonstrem respeito e abertura a todos aqui hoje. A nossa agenda começa com uma oração de abertura, uma revisão dos nossos objetivos Laudato Si, uma saudação do diretor da plataforma de ação Laudato Si, John Mandel, e depois os principais oradores de hoje com perguntas e respostas, uma saudação final, uma oração. Nossa oração de abertura é a oração para o tempo da criação deste ano. Eu convido Maribeth Blogoslavski para nos guiar nessa oração. Ela representa a União Mundial das Organizações, a Rede Mundial das Organizações de Mulheres Católicas. E ela atuou na ONU, em Nova York, como representante dos Estados Unidos dessa organização. Ela também é ex-vice-presidente geral dessa rede e atuou como presidente do Conselho Nacional de Mulheres Católicas nos Estados Unidos. Ela se formou em biologia molecular e ecologia e evolução. Eu passo para você, Mary Beth. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Criador de tudo, da tua comunhão de amor brotou a vida como um poderoso rio e todo o cosmos surgiu. Nesta terra de amor transbordante, o Verbo se fez carne e partiu as águas vivificantes para proclamar a paz e a justiça para toda a criação. Tu chamaste os seres humanos a cultivarem e manterem teu jardim. Tu nos colocaste num relacionamento correto com cada criatura, mas não ouvimos os gritos da terra e os gritos dos mais vulneráveis. Rompemos com a comunhão fluida do amor e pecamos contra ti a não proteger as condições de vida. Lamentamos a perda de nossas espécies irmãs e seus hábitats. Lamentamos a perda de culturas humanas, as vidas e meios de subsistência que foram deslocados ou pereceram. E sofremos ao ver uma economia de morte, guerra e violência que infligimos a nós mesmos e à nossa terra. Abre nossos ouvidos à tua palavra criativa e reconciliadora que nos sustenta e que nos fala por meio das Escrituras e do livro da criação. Abençoa-nos uma vez mais com tuas águas vivificantes para que o Espírito Criador faça a justiça e a paz fluírem em nossos corações e transbordarem em toda a criação. Abre nossos corações para receber as águas vivas da justiça e da paz de Deus e compartilhá-las com nossos irmãos e irmãs sofredores, com as criaturas ao nosso redor e toda a criação. Abençoa-nos para caminharmos juntos com todas as pessoas de boa vontade para que as muitas correntes de águas vivas de justiça e paz de Deus se tornem um poderoso rio por toda a terra. Em nome daquele que veio para proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Mary Beth. A plataforma de ação Laudato Si é um espaço digital e uma comunidade que incentiva e apoia o mundo a se unir em uma jornada de conversão e ação ecológica. O tema do tempo da criação deste ano, que a justiça e a paz fluam, aborda todos os objetivos Laudato Si da plataforma, especialmente o de empoderamento e resiliência comunitários. A plataforma foi inspirada na carta encíclica do Papa Francisco de 2015, Laudato Si, sobre o cuidado da nossa casa comum, que ele dirigiu a toda a família humana. Laudato Si significa louvado sejas em úmbrio, dialeto italiano falado por São Francisco. E vem do cântico de louvor a Deus escrito por Francisco, cantando toda a criação com seus irmãos e irmãs. E o Papa nos convida a seguir os seus passos para viver essa conexão profunda. Aqueles de vocês que aderiram à plataforma Laudato Si, plataforma de ação Laudato Si, aderiram a um setor específico, como famílias, paróquias ou universidades. E todos trabalham juntos em prol dos mesmos objetivos Laudato Si. Resiliência e empoderamento comunitário nos encoraja a seguir um caminho de envolvimento comunitário e ação participativa em todos os níveis. Os objetivos são resposta ao grito da terra, resposta ao grito dos pobres, economia ecológica, adoção de estilos de vida sustentáveis, educação ecológica e espiritualidade ecológica. Esperamos que hoje possamos apoiar o seu trabalho nos seus planos de ação Laudato Si e dar mais informações sobre como incluir neles esses elementos de justiça ecológica. Na sua mensagem para o tempo da criação, o Papa Francisco evocou a imagem da justiça como um poderoso rio no livro de Amós. Ele diz: Deus quer que a justiça reine, que é essencial para a nossa vida de filhos criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Esta justiça não se deve esconder demasiado em profundidade nem desaparecer como a água que evapora antes de poder sustentar-nos, mas deve surgir onde houver necessidade. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se esforce por viver segundo as suas leis, permitindo a vida florescer plenamente. Quando buscarmos, antes de tudo, o reino dos céus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. Ele nos convida
a ter ousadia na busca do seu reino e na construção de um mundo mais justo aqui na Terra. Agora convido o John Mandel, diretor da plataforma de ação Laudato Si, para fazer uma saudação. Olá a todos, muitas saudações nesse tempo da criação. Estou tão impressionado com a mensagem do Papa Francisco durante esse tempo da criação, de que todos devemos contribuir com a justiça e a paz como uma água que jorra incessantemente. E ele faz isso ao nos convidar a transformar nosso coração, nossos estilos de vida e as nossas políticas públicas. Gostaria de convidar cada um de vocês a pensar um pouco nos desafios ecológicos e ambientais na sua área. Qual deles precisam de mais trabalho para a justiça ambiental e mais defesa? Talvez vocês possam compartilhar um exemplo no chat para compartilhar com todos. Eu vou compartilhar um dos meus. Como engenheiro ambiental no meu estado natal, Indiana, as empresas e cidades muitas vezes me procuram para ajudá-las a limpar água potável ou evitar que ela seja contaminada. Uma das causas é que Indiana é um dos maiores produtores e consumidores de carvão nos Estados Unidos. A maior parte do carvão é queimada para ajudar a produzir energia para a indústria e, ao mesmo tempo que ajuda esse setor, também contribui para uma série de desafios ambientais. As cinzas do carvão queimado caem no solo, em lagos e riachos e contaminam a água com produtos químicos tóxicos. As pessoas que vivem perto dessas centrais de energia e carvão têm mais probabilidade de sofrer doenças respiratórias e sabemos que a queima de carvão manda toneladas de carbono para a atmosfera e contribui para o aquecimento global. Frequentemente, as comunidades mais afetadas por esses impactos do carvão são de pessoas negras e pardas que vivem na pobreza. O que fazemos quando nossos tomadores de decisão políticas parecem favorecer as empresas do carvão em detrimento da saúde humana? Não desistimos, porque todos merecem um futuro saudável, independente de sua raça, origem ou situação econômica. Procuramos também construir relações com os nossos representantes, ouvi-los, partilhar as nossas preocupações e buscar primeiro o reino de Deus, que nos ajuda a continuar acreditando que tudo o que queremos é o melhor para a Terra e para as pessoas que nela vivem. Mas ainda há muito a fazer. Quais são os seus desafios? O Papa Francisco também vê isso, pois anunciou recentemente que está escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizá-la para as recentes crises ecológicas. Estamos muito ansiosos para ler essa nova encíclica. Então, a nossa jornada juntos, como participantes da plataforma de ação, ainda está no início, quer sejamos uma família, instituição de saúde, comunidade religiosa ou diocese. O processo contínuo para refletir e avaliar nossos estilos de vida, criar planos, Laudato Si e executá-los, é um caminho concreto que pode nos levar cada vez mais perto de viver uma verdadeira ecologia integral e responder às necessidades ecológicas e sociais de nossos tempos. Estou muito entusiasmado e ansioso para ouvir os nossos palestrantes de hoje, porque para mostrarem uma peça do quebra-cabeças que é a justiça ambiental e como a incluímos nos nossos compromissos Laudato Si. Então, Sarah, você está com a palavra para nos apresentar os nossos palestrantes. A primeira delas é Lindley Moma. É diretora de advocacy do movimento Laudato Si, combina a sua experiência em direitos humanos com a paixão por enfrentar a crise climática e promover justiça ecológica. Ela combina a sua espiritualidade com sua vocação. Tem mais de 20 anos de liderança estratégica no setor da justiça ambiental, mais recentemente como diretora do programa para a África do Greenpeace e Wild Aid. Ela é líder executiva do setor de desenvolvimento formada pela Syracuse University e pelo programa de liderança da Maxwell School. Muito obrigada, Sara, pela sua apresentação. Vou compartilhar a minha tela. Que a justiça e a paz fluam.
como um poderoso rio. É um prazer estar celebrando o tempo da criação com todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês como nós, no movimento Laudato Si, estamos fazendo a justiça e a paz fluírem. Como vocês sabem, a crise climática é injusta e está crescendo. Precisamos chegar àqueles que estão em posições de poder. Nós convidamos você a mostrar que nós estamos rezando pelos líderes que vão participar da COP28. Empoderados pelas vozes daqueles que testemunham a justiça no filme, inspirados pela sua jornada juntos, vamos responder com a nossa própria carta para a criação através do tempo da criação. No movimento Laudato Si, nós temos algumas estratégias para o tempo da criação. O primeiro é fortalecer o tempo da criação como período litúrgico, para colocar o cuidado da criação como algo integral à vida cristã e mobilizar as vozes católicas como um rio poderoso de justiça e paz. Nós estamos fazendo uma campanha chamada Rezando por Você, ou Orando por Você. Convidamos você a incorporar o tema do tempo da criação como símbolo de um rio poderoso nas liturgias dominicais e a fazer momentos de oração. Convidamos todos aqueles que os líderes, convidamos vocês a rezar pelos líderes que vão participar da COP28. Nós precisamos deles. E como as organizações devem ter um momento de oração, numa localização impactada pela mudança climática e comunicar algum tipo de declaração, divulgar o tipo de declaração em foto. É importante que os líderes saibam que você está rezando por eles. Então, você pode fazer isso nas redes sociais, colocando uma foto e mandar uma oração por eles e convidá-los a ser ousados na COP. E usando a hashtag Orando por Você, Tempo da Criação e COP28. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas fotos. O Tempo da Criação acabou de começar e eu estou mostrando aqui. Essa é uma dos nossos participantes e ela está rezando para que se parem o oleoduto e a COP. Essa aqui também é um rio que está secando, é um exemplo de como isso acontece. Isso é uma imagem minha rezando por um líder da África do Sul para que ele pare a produção de carvão. Outras chamadas à ação secundárias são a participação nos eventos que estão sendo oferecidos no tempo da criação. Temos um simpósio que vai acontecer hoje ainda sobre a transição justa. Temos muitos católicos e líderes eclesiais que estão participando dessa campanha de tratado de não proliferação dos combustíveis fósseis, e também manifestações contra o oleoduto da África e a COP, um webinário sobre combustíveis fósseis e muitas outras atividades. Vou mostrar para vocês por que devemos rezar e agir. De acordo com a plataforma de ação Laudato Si, que tem tudo a ver com o objetivo número 7, que é comunidade, resiliência e empoderamento da comunidade, que são o objetivo da plataforma de ação Laudato Si, com uma abordagem holística e que estão interligados aos grandes desafios dos nossos tempos. É uma chamada ação que transcende os limites geográficos e convida as pessoas a se unirem e reunir forças a partir das suas tradições.
O aspecto crucial desse objetivo é promover a defesa das campanhas de base e empoderar as comunidades para identificar os seus desafios específicos e lutar por soluções. Amplificando as vozes daqueles mais afetados pelos problemas sociais e ambientais, nós criamos um caminho para um progresso significativo. No coração da resiliência e empoderamento comunitários estão a ideia de enraizamento e pertença. A resiliência e empoderamento comunitários acontece quando nós nutrimos os ecossistemas de vizinhança e comunidade. E nós criamos um efeito cascata aqui que vai muito além das comunidades quando fortalecemos essas pequenas comunidades. A ação participativa é crucial para esse objetivo. Ela incentiva indivíduos e comunidades a lutar pelo seu ambiente e pela sua vida. Dentro da comunidade, o objetivo número 7 envolve advocacy, ação participatória, enraizamento e resiliência comunitária. Esse é um convite direto para que você participe dessas ações concretas de defesa, de mobilização pela justiça climática. Gostaria de dar alguns exemplos do objetivo 7 que se conectam diretamente com essa campanha. Alguns objetivos incluem identificar um ambiente, uma política ambiental ou social que foque em encontrar com políticos eleitos para discutir essas questões de defesa desses direitos. Por isso, eu convido vocês a se juntar, a participar da campanha Orando por Você, identificando o líder que tenha o poder, a capacidade de trazer justiça, preferivelmente na COP28. Tire uma foto da sua ação, compartilhe nas suas redes sociais usando a hashtag Orando por Você, a hashtag Tempo da Criação e hashtag COP28. E muitas ideias podem ser vistas também no nosso site, e essas hashtags foram traduzidas em vários idiomas e tem uma caixa de ferramentas para vocês usarem para fazer essa campanha. Que os dias de justiça e paz fluam, eu convido vocês a agirem concretamente pela justiça climática. Obrigada, Lindley. Eu adoro essa ideia de rezar pelos nossos líderes. E isso fala muito ao meu coração e a maneira como eu interajo na busca de soluções. O nosso próximo palestrante é Maurício Lopes. O Maurício é mexicano de nascimento, equatoriano por adoção e amazônico por vocação. É coordenador da Rede Eclesial para a Ecologia Integral e diretor do Centro de Programas e Redes da Ação Pastoral do CELAM. Ele também foi secretário executivo e cofundador da REPAM. Também é o ex-presidente mundial da Christian Life Community, CLC, Comunidade de Vida Cristã. E também é vice-presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, membro da equipe de facilitadores do Sínodo sobre a sinodalidade. Obrigada, Maurício, por estar conosco. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de começar
citando o padre cardeal Cádio Umes, que é uma grande presença pastoral para nós aqui na Amazônia. Ele faleceu um ano atrás. Ele fala muito sobre as redes territoriais que estão emergindo como sinais dos tempos, não só na América Latina, como no mundo todo. E isso pode ser um convite para nós ao refletirmos na nossa na tempo da criação. E ele disse que nós falhamos, fracassamos na nossa, nós teremos fracassado na nossa missão de igreja, a não ser que os indígenas, os excluídos, sejam os sujeitos da sua própria história. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu compartilho a nossa experiência como rede eclesial. Tem que começar a partir disso, tem que vir dos territórios das pessoas e do diálogo com elas. Quando me perguntaram qual era o ponto principal para entender como as nossas redes respondem à realidade, eu diria é escutar, escutar e também escutar. Talvez fracassando muitas vezes, talvez não conseguindo encontrar o jeito certo de caminhar, mas continuar estando lá. É uma perspectiva encarnada e encarnacional. Se nós não estivermos enraizados com o povo, onde eles estão, onde o povo está, onde vive, não há maneira de criar essa conexão que vem dos tributários dos rios, dos riachinhos menores, onde acontece a vida, e depois nós podemos responder como o grande rio Amazonas, o rio Congo, etc. Mesmo a resposta do bioma deve começar lá no bioma. O nosso processo na Amazônia, que não é perfeito de forma nenhuma, mas que ajudou muitas outras pessoas a desenvolver suas redes, começa assim. Começou ao sair do nosso próprio caminho, mudar nossa abordagem institucional, abrir a nossa perspectiva à novidade, especialmente com os indígenas, e houve um grande choque cultural no início, mas quando começamos a nos entender uns aos outros, começamos a criar um processo. Tudo que fizemos depois disso, a, a REPAM, o Sínodo da Amazônia, as maiores campanhas, as nossas ações na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na ONU, criar jurisprudência, relatórios, tantas coisas são importantes. Tudo começou na experiência de escutar as pessoas, trabalhar com elas, caminhar com elas e criar uma possibilidade para aqueles que estão encarnados lá para ter a sua própria voz, a sua própria palavra. Se isso não estiver presente, tudo que nós dissermos não terá nenhum significado. Acho muito importante se conectar com aquilo que o Papa Francisco tem dito nos últimos anos, especialmente na Laudato Si, porque é ele que oferece essa abordagem do bioma para a transformação da igreja, quando ele menciona aquelas grandes fontes de biodiversidade no mundo, que são a bacia do Congo e a Amazônia. Ele fala sobre essa perspectiva que, além de nós, além da nossa abordagem antropocêntrica, precisamos entender a nossa conexão, além da geografia, mas também a nossa conexão com a vida, com toda essa diversidade de vida. Eu acho que é muito inspirador para nós, depois que começamos a nossa experiência amazônica e acompanhadas pelo Cardeal Tierney e pelo Conselho de Castério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, eles falaram não abandone os outros biomas, mas você não é o pai nem a mãe de ninguém. Ajam como irmãos e irmãs. As nossas redes, as nossas instituições são plataformas, lugares para que os rios se conectem. A experiência do Congo, REVAC, aconteceu depois da rede da Amazônia, quando nós compartilhamos experiências e eles tentaram encontrar uma maneira
para superar o fracasso, ou perdão, o fracasso permanente que nós tivemos na nossa abordagem, não só como igreja, mas como sociedade. Quando nós sentimos que não estamos fazendo as coisas certas, nós precisamos achar uma perspectiva diferente. E nesse caso, o Papa Francisco também fala sobre desborde de ele não diz que não é possível ficar só contido, é preciso transbordar. Temos agora um peso institucional e nós tentamos trazer pessoas a bordo conosco e nós tentamos, às vezes, falhamos para trazer as pessoas da base para trabalhar com a gente, não só, especialmente os indígenas, as pessoas que vivem naquele território, porque às vezes nós chamamos essas pessoas para falar no nosso espaço, mas eles trazem um diferente ritmo e perspectiva quando a gente trabalha juntos, então é difícil, mas é isso que é necessário. Então, a realidade mesoamericana, REMAN, a rede, aconteceu depois da rede panamazônica e depois nós continuamos para o Rio, que fluiu para a Oceania, para a Ásia, e agora na Europa, não como um bioma, mas como uma articulação de diferentes biomas, como CITES, LCA, e que estão começando a se organizar e se coordenar, e agora temos uma grande rede eclesial na América do Norte, com uma dinâmica mais difícil, mas que se conectam ao bioma e também estão trazendo a sua própria experiência para a nossa discussão. Então, essa resposta de bioma da igreja é a erupção de um novo sujeito eclesiológico que está ajudando a igreja a se reformar. E em Evangelho Gaudium, o Papa Francisco diz isso. Eu sonho com uma opção missionária que consiga transformar tudo, para que a igreja deixe de lado as suas maneiras antigas de trabalhar e que tudo seja feito para evangelização, não para a autopreservação. É um bom momento para escutar esse convite ao responder a grito dos pobres e da terra. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Não é fácil, mas mudar nossos costumes, nossas maneiras de fazer as coisas, o tempo, a estrutura, a linguagem, prazos. Isso pode, sem isso, a reforma da nossa própria igreja vai ser muito difícil. E isso é difícil, esse processo também, mas é a única abordagem possível, que é intercultural. Para encerrar minha contribuição, gostaria de falar de outros elementos que nós descobrimos que são essenciais. Quando nós fazemos esse diálogo com os indígenas, com o outro, com outras igrejas, com outras tradições, primeiro ponto é uma metanoia profunda e honesta, que é uma conversão radical do coração. Nada vai mudar, e nada ao nosso redor vai mudar se nós não mudarmos a partir de dentro. Podemos ter uma segunda parte da Laudato Si, ou até uma terceira parte da Laudato Si, e eu tenho muita esperança nisso tudo, mas o que mudou com a primeira Laudato Si? É bom que nós atualizemos os desafios dos tempos, mas muita coisa ainda não mudou dentro da igreja. Muita gente ainda não abraça a identidade da igreja da Laudato Si, que não é opcional, é uma doutrina tão importante quanto todas as outras doutrinas. E a mudança radical do coração é necessária para isso. E só vai acontecer com as nossas experiências no biomas, com os indígenas e com a escuta dessas pessoas. O segundo
elemento seria a alteridade, a nossa própria vida, espiritualidade, ela só pode se realizar ao encontrar o outro. E nós podemos entender o verdadeiro outro, o outro mais importante, que são os que estão empobrecidos, e a nossa irmã Mãe Terra. Precisamos reconhecer a nossa natureza em tudo que é criado como outra coisa, reconhecer isso como outro, não como uma relação funcional. O terceiro elemento é o discernimento. Precisamos usar a ferramenta do discernimento para responder ao sinal dos tempos com uma perspectiva clara. Não podemos trazer tudo e fazer qualquer coisa. O tempo é urgente, nós precisamos selecionar o que realmente faz a diferença. Finalmente, paresia. Falar a palavra corajosa, sair e fazer as coisas acontecerem, mesmo nos nossos pequenos esforços, mas assegurar que eles sejam um esforço comunitário. Muito obrigado por me escutarem. Eu gostaria muito de ouvir sobre outras experiências de redes eclesiais que estão longe de ser perfeitas, mas que querem trazer mais vida a esse mundo ferido. Obrigada. Obrigada, Maurício. Eu gostei muito quando você ouviu falar sobre ser novas pessoas para termos diferentes resultados, a conversão do coração e reconhecer os fracassos. Eu tenho certeza que todos vão querer escutar de novo os nossos palestrantes de hoje. Vou apresentar o nosso último palestrante, que não é o menos importante, Máximo Lobulio. Ele é um artista radicado em Nova York e trabalha com o nome de Delfinoto. Recentemente, ele lançou um projeto chamado Arte pela Laudato Si para aumentar a conscientização sobre a encíclica, pintando murais do Papa Francisco, montando geladeiras de ajuda mútua e apresentando pinturas a óleo em galerias de Nova York. A campanha dele se baseia nas suas experiências de trabalho no movimento climático nos últimos 20 anos como organizador comunitário e empresário. Ele também é coproprietário das cafeterias sustentáveis Little Cupcake Bake Shop. Então, ele vai falar sobre as maneiras como nós possamos ter esse impacto na nossa comunidade. Obrigada, Máximo, pela presença. É muito bom estar aqui. John, Sarah, Maurício, Lindlin. Algumas palavras que vieram a mim nas suas apresentações ecoam no trabalho que eu estou fazendo, as ideias de participação, de localização, de localidade, de escuta, como envolver as pessoas na ação. Ao final dessa apresentação, eu vou convidar a todos a um evento que estamos planejando para 26 de novembro, que é um dia de ação criativa, coletivo, participativo, em que nós faremos arte inspirada pela Laudato Si. E nos próximos slides eu vou contar um pouco da minha história, o que me inspirou, e fechar com uma chamada à ação, uma ação artística. Eu tenho a crença de que todos somos artistas no mundo e todos temos muito a compartilhar, a dizer, e que somos muito abençoados por sermos parte de uma igreja que tem uma tradição tão longa de fazer arte tão bela nesse mundo. E o trabalho que eu faço está na discussão sobre como a arte pode ser usada para resolver problemas no mundo real, que é uma conversa fascinante que está acontecendo no mundo da arte e fora do mundo da arte. E eu também penso que, para além disso, quando você coloca isso em escala, aumenta,
essa ideia do evento de novembro vem dessas inspirações. Esse projeto, eu comecei o Arte pela Laudato Si em 2020. Sara, próximo slide, por favor. Foi durante a Covid, essa é uma foto de Sorro, onde o Basquiat e o Andy Warhol trabalhavam, e a Covid foi um desastre para Nova York. Nós fomos de 1 milhão de pessoas que estavam em insegurança alimentar para 2 milhões de pessoas nessa situação do dia para a noite. Nós começamos a pensar em como lidar com esse problema de uma forma mais imediata, e muitos artistas começaram a pensar em linhas do tempo. Que impacto eu quero ter hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos com o meu trabalho, seja trabalho técnico, com a minha técnica, ou movimento artístico com o qual você trabalha. Isso é muito semelhante ao que as pessoas que se preocupam com o meio ambiente pensam em termos de solução, de níveis de impacto que você pode ter, e a necessidade premente em tantos níveis. Então, o mais interessante é que o que aconteceu durante a Covid, ao mesmo tempo que houve toda essa catástrofe, esse espírito de tentar imaginar como um novo mundo seria, aqui era um momento em que todas as velhas regras meio que ficaram diante dos nossos olhos, e muita gente começou a imaginar uma realidade melhor. Muitos começaram a reciclar, a fazer pão. Começamos a pensar naquilo que realmente importa, a nossa comunidade. Começamos a nos escutar um pouco mais. E você começou a ver essas expressões em diferentes partes do mundo, em que as pessoas começaram a pensar em como restaurar a comunidade e reparar alguns laços que tinham sido desfeitos, refazê-los. E o Papa Francisco falou sobre a cultura da indiferença, a globalização da indiferença, essa cultura do descartável, como resultado de muita confiança na tecnologia. E o tema de hoje, eu amo como nós falamos de fluxo, deixem a justiça fluir. E uma das boas coisas de lidar com a dor e o sofrimento essa é uma pintura que eu comecei, que é uma das principais citações de São Paulo, que é uma das minhas preferidas, dizendo: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter provado fortalece a esperança não nos decepcionará. Eu vi a urgência de alimentar as pessoas em Nova York. Como nós podemos pensar em aumentar a escala disso tudo? A igreja sempre foi uma proponente da ideia de que ninguém deve passar fome. E aqui tem um projeto concreto que surgiu imediatamente depois disso. Talvez você tenha visto isso. É uma geladeira comunitária que nós temos no Sorro, em Nova York. E foi muito legal ver que na Laudato Si o Papa Francisco fala muito sobre as alternativas ao consumismo e como
disseram alguns dos palestrantes anteriores, como é que nós podemos construir as nossas relações de tecido social, e algumas pessoas fazem arte no espaço público, e foi muito legal ver como a arte ela reforça a importância de um lugar, como ela embeleza as coisas localmente. O que isso diz sobre nós, as nossas comunidades? A arte pública pertence a todos e a arte participativa também pertence a todos. E eu me atraio muito a esse tipo de coisa. E aí, no próximo slide, vocês vão ver o que nós fizemos com essa arte. Essa é uma geladeira que não tinha não tinha só a ver com alimentar as pessoas, né? Mas a gente estava começando a sair do lockdown e as pessoas ainda tinham medo de se relacionar e nós estávamos incentivando as pessoas a compartilhar comida e o nosso slogan era traga o que pode e leve o que precisa. E eu fiz essa pintura do Dorothy Day, e porque ela disse que nós precisamos mais de comida para o corpo, precisamos de comida para a alma. E eu comecei também depois a pintar murais do Papa Francisco, eh, e, tentar fazer com que as pessoas prestassem atenção na Laudato Si. E eu acho que o Maurício estava falando sobre a importância de educar as pessoas sobre o que a Laudato Si é, de fato. E eu coloquei na cidade de Nova York em lugares muito prominentes. Essa é uma outra pintura no Sorro, vocês veem as pessoas interagindo. O padre Jason Smith, que está na Catedral de São Patrício, em Nova York. E essa pintura está do lado da geladeira e é uma maneira de contar a história da Laudato Si, apenas uma. E eu estou me preparando para fazer a minha quarta pintura do Papa Francisco e é claro que tem assuntos sérios como a mudança climática, a biodiversidade, a crise da biodiversidade e da fome. Como é que a gente aumenta e, ao mesmo tempo, preserva a parte local e a importância local da nossa comunidade? E essa é uma missão do papado do nosso Papa Francisco, que é ao escutar, envolver, incluir as pessoas e não ter uma ideia de copiar e colar, de que as coisas que funcionam num local vão funcionar no outro. Isso traduz essa ideia de como nós resolvemos esse problema da injustiça também. E a ideia de uma pessoa, de como nós podemos atacar vários problemas de uma vez só, né? Eu acho que é a contribuição que a arte pode fazer. Às vezes a gente quer simplificar as coisas, que tentar ver tudo preto no branco, bom ou mal. A comida está aqui, as empresas estão ali, e essa é uma pintura em Nova York, é uma ideia pensando mais longo prazo em como nós podemos ter uma política de reimaginar os cupons de comida de Nova York e começar a pensar na distribuição de cupons que estimulem as economias locais e que foi algo exacerbado pela Covid, a crise das pequenas comunidades, as empresas que faliram. E houve uma aliança, e você nunca sabe quando você começa a colocar o trabalho no ambiente público, né? Aqui tem uma pessoa, uma amiga que começou a
cantar um belo dia, e tinha aqui uma citação do Papa Francisco que defende uma renda básica universal para todos, e isso foi colocado num chefe muito conhecido ali, que colocou um post no Instagram falando sobre isso. E aquilo que eu descrevi como capítulo 1, a próxima versão disso é como é que a gente pode construir algo sobre a arte que veio antes de nós e como é que a gente usa a Laudato Si para reconstruir relações comunitárias e fazer arte, usar a arte para espalhar a mensagem da Laudato Si. Em 26 de novembro, nós vamos lançar um evento global muito simples, em que nós vamos convidar todas as pessoas, depois da missa, no domingo, a partir o pão e fazer arte, que é muito inspirado nos primeiros cristãos que tinham a ideia de uma realidade alternativa. E aqui é onde você pode se inscrever, e a ideia é que as pessoas que estão fazendo a arte vão compartilhar a arte online e se divertir muito no processo. Obrigada, Máximo, muito obrigada. Eu não tenho certeza se a minha câmera ainda está mostrando a minha cara aqui, mas se você pode se vocês puderem me escutar, isso é o suficiente. Nós temos algum tempo para perguntas e respostas, e tem algumas perguntas já feitas aqui. A primeira é: como podemos abordar melhor a hierarquia e a igreja para que elas se sintam mais responsabilizadas para implementar a doutrina da Laudato Si? O que podemos fazer para engajar os nossos líderes públicos melhor quando eles priorizam o lucro acima da saúde das pessoas e da criação? Para o Maurício, por exemplo, temos uma pergunta aqui. Numa rede como a ENA, que está acontecendo em outras partes do mundo, na América Latina, o que vocês diriam para nós que estamos na Europa, na América do Norte, porque isso não está acontecendo tanto? Finalmente, para aqueles que vêm de países e culturas que experimentaram o colonialismo, como é que nós podemos falar sobre a conversão ecológica, para que não seja vista como uma nova maneira de evangelizar as pessoas? Como respondemos a isso? Temos algumas perguntas, eu acho que cada um de vocês pode falar de uma dessas perguntas e depois nós vamos encerrar. Quem quiser começar, pode começar. Posso começar. E eu vou responder a última pergunta, que fala sobre a conversão ecológica, que não seja alguma coisa que seja alguma coisa que venha do coração. Acho que a pessoa se refere a pessoas que vêm de países que foram colonizados. Como o Maurício falou, tem que vir do coração. Mas quando vem do coração, você também responde à sua comunidade, ao ambiente ao seu redor,
quando você tem uma jornada e conversão ecológicas. E quando isso acontece, você participa, você age. E dá para fazer isso de várias maneiras. Você pode se tornar uma pessoa ativa e não passiva. E é isso que a Laudato Si nos convida a fazer, a agir pelo bem comum e pelo ambiente. Não é uma questão de colonialismo. É claro que o colonialismo contribuiu tanto para certas injustiças, mas mas vamos ver, por exemplo, como é que nós podemos, como católicos e cristãos, podemos orar por aqueles que estão em posições de poder para criar a justiça e garantir que as suas ações não criem a injustiça. Eu vivo na África do Sul e nós temos uma campanha acontecendo agora para combater a crise energética, que é muito forte na África, e com os nossos animadores de Laudato Si, nós estamos fazendo projeções do filme A Carta, e trabalhando com líderes políticos, fazendo com que eles nos escutem, e dizendo que precisamos de uma transição energética, não é só algo passivo, mas ter uma conversão ecológica e ser ativos numa jornada para que as coisas possam mudar. Obrigada. Obrigado, Lindley, e obrigado, Máximo. Eu diria sobre a hierarquia e como envolver a hierarquia da igreja. Acho que temos que voltar ao princípio do Concílio Vaticano II, que é a igreja povo de Deus. Eu não quero falar de teoria aqui, não é um conceito. Às vezes, alguns membros da hierarquia parecem se esquecer de que, como batizados, todos somos povo de Deus. Essa é o segundo capítulo da Lumen Gentium. E no capítulo 3 eles falam sobre estrutura e hierarquia, mas temos que ser honestos, que nós temos que admitir que nos movimentos de base, nós tendemos a nos esquecer de que os membros da hierarquia são nossos irmãos e irmãs, e são membros do povo de Deus. Precisamos abordá-los de uma maneira amorosa, mas também com a paresia. E eu sinto muito dizer isso, mas a Laudato Si às vezes é uma conversa difícil, mas precisa ser feita. A Laudato Si não é uma doutrina de segunda de menor importância, não é algo menor. Precisamos falar com os bispos, com a hierarquia, perdão, de maneiras amorosa, mas muito corajosa. Temos que dar pequenos passos e caminhar para frente. E aqueles que nos apoiem devem ser parte da conversa, estar conosco e tentar nos dar aquele passo para ter aquela conversa desconfortável. Com os políticos, se você for para a Amazônia ou para a Bacia do Congo, você não vai para lá sem um mapa, você não consegue chegar lá com alguém que conhece o lugar, você pode se perder e nunca mais sair do local. Mesma coisa com com aqueles que fazem políticas públicas, é importante conhecer o seu mapa, se aliar com os outros, isso me leva de volta ao primeiro ponto. A igreja tem acesso a todos esses lugares, mas não pode ser reduzida, e nós precisamos usar os canais eclesiais para ter essas conversas desconfortáveis e lembrar a todos que somos membros da igreja e sempre oferecer possibilidades, não só denunciar, mas anunciar. E, finalmente, na Europa tem um grande movimento, Silce e Enelcia, que são parte da plataforma Laudato Si. Então, algo está acontecendo, é difícil colocar o rosto de um bioma lá, mas na América
América do Norte, eu posso dar alguns contatos de pessoas que estão realmente comprometidas, não de uma forma tão organicamente conectadas, isso pode ser um desafio, mas tem pessoas que querem muito caminhar, continuar caminhando pouco a pouco, isso não tem a ver com o ritmo, mas com a revelação progressiva do Espírito Santo e continuar a caminhar, porque o grito dos povos e da terra nos exigem isso. Máximo, gostaria de ouvir mais você falar, mas infelizmente temos que concluir agora. Mas queremos saber mais sobre a sua arte pela Laudato Si. Se vocês puderem expressar as mensagens pela arte na COP28, isso vai ser ótimo. Nós não vamos nos atrasar muito mais. Eu gostaria de agradecer nossos palestrantes e eu me sinto encorajada a olhar para a minha comunidade com novos olhos e eu espero que vocês também, a conversão dos corações, isso é o que mais me toca. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que trabalham atrás das câmeras, os tradutores e os técnicos, especialmente a Raquel Otúrnio. Eu gostaria de agradecer a ela pela sua dedicação, especialmente nesses últimos 2 anos, na plataforma Laudato Si. Ela está iniciando uma nova aventura, desejamos o melhor para ela e vamos continuar em contato. Alguns últimos avisos para aqueles que ainda têm um tempinho. É, obrigada, Raquel, ela está ali. Para aqueles que têm um tempinho agora, daqui a 30 minutos, o cardeal Michael Czerny vai falar na segunda parte, vai falar sobre a segunda parte da Laudato Si, que o Papa Francisco está escrevendo. Ele é o prefeito do dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, do qual a plataforma de ação é parte. Então, se vocês tiverem tempo, estamos aqui compartilhando o link. Vai ser especialmente em espanhol, mas também vai ser traduzido em português e inglês. E para aqueles que querem se inscrever na plataforma, o nosso site é laudatosiactionplatform.org. E se você já está inscrito, esse tempo da criação é um ótimo momento para completar e enviar suas reflexões, planos de ação, histórias e fotos para inspirar os outros. Finalmente, o nosso próximo webinário será no dia 5 de outubro, sobre carismas em diálogo pela Laudato Si. Vai ser um dia depois da festa de São Francisco, 5 de outubro. E para a nossa oração de encerramento, eu vou apresentar a Tiffany Trejo Duran, que nos mandou uma gravação em vídeo. Ela é católica, esposa e mãe dedicada ao serviço e missão de Jesus. É imigrante da Venezuela em Lima, no Peru, vivendo lá há 5 anos. Ela é responsável pelo escritório de comunicação da Conferência dos Provinciais Latino-Americanos, que é a CEPAL. Tem mestrado em comunicação organizacional com especialização digital e é apaixonada por história e marketing. Atualmente é estudante de teologia e colaboradora da Companhia de Jesus. Vamos compartilhar a oração dela. Assim como Jesus nos falava em parábolas, achei que poderíamos acompanhar nossa oração final refletindo sobre o texto Quando a Vida Te Sacode. Imagine que você está caminhando com sua xícara de café e de repente alguém passa, te empurra e faz com que o café se derrame por todos os lados. Por que o café caiu da sua xícara? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Você derramou o café porque era café que você tinha na xícara. Se tivesse chá, você teria derramado o chá. O que você tem na xícara é aquilo que vai ser derramado.
Por isso, quando a vida te sacode, que com certeza é algo que acontecerá muitas vezes em várias ocasiões na sua existência aqui, o que você tiver dentro de si vai derramar. Você pode caminhar pela vida fingindo que a sua xícara está cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, você vai derramar aquilo que você tem no seu interior. No final das contas, a verdade vem à luz. As- Sendo assim, devemos nos perguntar a nós mesmos: o que tem na minha xícara? ¿Qué voy a derramar? Difícil? O que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, humildade? Ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Você escolhe. Agora, trabalhe para encher a sua xícara com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas e amáveis, generosidade e amor por todos, porque você é responsável por aquilo que carrega na sua xícara. E leve em conta que a vida te sacode e te sacode muito mais do que você pode imaginar. Ficamos com esta reflexão e damos graças a nosso Pai, Deus, por nos ter reunido no dia de hoje. Pensamos para nos conscientizar de tantos bens recebidos, para que agradecidos possamos em tudo amar e servir. Amém. What a beautiful way to conclude. Que maneira linda de concluir. May we meet again in October with Que our nós nos full vejamos of novamente gratitude em and outubro com nossa xícara cheia de amor, gratidão e tudo que a alegria e tudo que a vida e a criação nos dão. Muito obrigada, espero ver vocês em outubro.